Pronto aí? Uma boa noite a todos. Boa noite. Agradecer mais uma vez a oportunidade, a Casa me confere, de estar aqui em tratamento espiritual. E através dessa reflexão a gente possa ter um conhecimento mais amplo da doutrina espírita, que sempre nos auxilia no sentido de amparar, de esclarecer e, acima de tudo, nos encorajar para dar conta da jornada difícil que é a reencarnação. Acredito que a Iraci já tenha divulgado o tema da noite, né? Não foi possível porque foi feito. Ah, tá. Eu vim falar sobre a esperança. A esperança não pode morrer. Baseando em algo que foi incutido em todos nós ao longo de quando éramos garotos, jovens, a gente aprendeu uma frase meio esquisita, né? E meio sem sentido, não é? Vocês lembram dela? A esperança é essa mesmo. É a danada. Eu não concordo com ela. Hoje não. Antigamente eu fui obrigado a digerir. Hoje não. A esperança é a última que morre. Quer dizer que mesmo sendo a última, ela vai morrer? Percebe? E parece que a gente, inconscientemente, a gente carrega isso. E a gente facilmente deixa a esperança morrer. Existe um vírus hoje contagiando muita gente na Terra. O vírus do desânimo, acredito. Por isso que Jesus tem uma fala, lá em João, o evangelista fala: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que não falta nessa atualidade da transição planetária são aflições. De todas as matizes. Como tem aflição, né? Não está faltando. Mas é um momento crucial da transição planetária. Por isso que tem uma passagem belíssima no Evangelho, em que Jesus estava numa embarcação com os seus discípulos no Mar da Galileia, conhecido como o Mar, que era um grande lago. Inclusive, ele foi o primeiro a entrar nesse barco. Depois os discípulos entraram e foi para alto mar. Em alto mar, estava aparentemente tranquilo. De repente, uma grande tempestade se fez. E essa tempestade provocou alvoroço nas ondas e começaram a bater fortemente nessa embarcação, a ponto de quase virá-la. E o evangelista nos conta que esses discípulos estavam num canto da embarcação e Jesus estava em outro canto, descansando. Dizem que até mesmo, como diz os mineiros, tirando um cochilo. E essas ondas foram tomando uma proporção muito grande. Naquele momento de alvoroço, de desespero, não sabiam nadar direito, não tinha salva-vidas, não tinha um bote salva-vidas, não tinha colete. Correram até Jesus e expressaram: mestre, 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 nós vamos morrer. Nós lembramos aqui a fala do Cristo. Por que temes? Por acaso não estou eu convosco? Então, quando a gente fala de esperança, trazendo essa passagem do Cristo, se for analisar, a Terra é essa embarcação. E nós, num dado momento, que estamos às vezes num patamar de calmaria, de repente, as tempestades que nos batem com força, que nos promovem medo, desespero, desesperança, angústia, loucura, suicídio, tristeza, desalento. Não é assim? Então essa passagem, em menor proporção, ela se assemelha muito à grande proporção que a humanidade passa hoje.
a como Cristo nos dizer: por que temes? Por acaso não estou convosco? E sabia ele que nós iríamos passar por grandes turbulências. E dizendo mais, terá maiores turbulências ainda. É por isso que o Espiritismo veio nessa época, a fim de nos consolar. Como ele disse: pedirei ao Pai que lhes envie outro Consolador. E é o momento. Porque a esperança, gente, é a luz do cristão. É a luz do cristão. É aquele sentimento que nos faz olhar para o futuro. Ou como Aristóteles, grande filósofo, nos fala, né? É o sonho do homem acordado. Quantos de nós desistimos de sonhar? E esperança é algo interessante, que quando a gente é jovem, a gente tem tantas esperanças, né? E quando vamos ficando mais idosos, longevos, vamos perdendo a esperança, como se a vida não nos possibilitasse mais nada. Perdendo o sentido da própria existência. Mas como explicar tudo o que está acontecendo na Terra? Eu recomendo essa obra. Aliás, ontem, numa casa espírita, eu ajoelhei de uma maneira simbólica para pedir aos espíritas que tenham essa obra em casa. Porque o Boa Nova nada mais é do que a fala do Cristo, enquanto esteve na Terra, trazida por Humberto de Campos. E tem uma mensagem lindíssima aqui no capítulo 8, intitulado Desânimo, que é uma conversa dele com Bartolomeu, ou então chamado Natanael. E nessa conversa, Bartolomeu, ele se apresenta melancólico, depressivo, insatisfeito com os negócios do mundo, com as adversidades que o abatiam. Então, quando se fala de esperança, Jesus já disse: ué, Bartolomeu, achas que eu teria vindo a esse mundo sem a confortadora certeza que esse reino será meu? Que essa terra se tornará meu reino? Olha que esperança. Tanto é que aquelas siglas significativas, antes de Cristo e depois de Cristo, é um marco de esperança para a humanidade. E aqui dizem: espíritas estão desesperançados, baixando a cabeça, desanimados. Não faz sentido. Porque a doutrina espírita vem para nos consolar, mas para nos incentivar com todo o conhecimento, o arcabouço de conhecimento que ela nos faculta. E nessa conversa, Jesus vai entendendo o posicionamento psicológico e emocional de Bartolomeu e diz para ele: a alegria, a coragem e a esperança devem ser agora a sustentação dos cristãos. Alegria, coragem e esperança. Porque no cenário da Terra, achamos nós que a alegria é algo muito fictício ou inatingível, em virtude de tantas vicissitudes. E aí Bartolomeu fala: mas e quando os negócios do mundo nos são adversos? Quando tudo parece em luta contra nós? Depois de Jesus falar tantas coisas para ele, como está na obra. E quando os negócios do mundo nos são adversos? Negócios na afetividade, na saúde, no financeiro, na família, na casa espírita, no trabalho. Engloba tudo. Os negócios do mundo. Jesus, então, usando a maiêutica de Sócrates: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Percebe? Então a gente vê hoje a realidade de tudo que está acontecendo na Terra hoje. É essa indagação.
essa dúvida ainda da criatura humana, não sabendo onde se apegar. Em que o barco realmente está passando por turbulências. Vou apegar quê? A aventura que se afetou a peso de ouro? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Quando os discípulos correm até Jesus, ali é a escolha. Quem poderia salvá-los naquela tempestade? Só Ele. Nos dizendo que agora é Ele também, o único que pode nos salvar. Por isso ele expressa assim: não será a adversidade dos negócios do mundo um convite, amigo, para que a criatura semeie com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra? Então você vê, o que está acontecendo na terra hoje é convite. Convite. Para ver se arranca a criatura das ilusões da terra. Olha que belo isso. Um boa nova desse, você encontra respostas profundas para a atualidade. Por isso que eu pedi. R$40, não dá nem uma pizza. E alimenta muito mais. Não vale a pena? Não é gastar não, é investir. É investimento. Qual livro que é esse? Boa Nova. Humberto. Tem obras, não dá para comprar tudo, mas tem obras espíritas que não dá para não ter mais, pelo amor de Deus. Não dá para não ter mais. Não dá. E desculpa. Por quê? Por que as conquistas materiais não nos bastam? Missionários da Luz, André Luiz, nos fala. Nós reencarnamos com cotas de valores espirituais a serem atingidas. Então você pode ir para a Terra e adquirir o que você quiser materialmente. Não vai te bastar. É um saco sem fundo. Porque nós viemos para isso. E é engraçado que muita gente coloca a esperança nisso. Reencarnamos com cotas de valores espirituais. Capítulo 16. O que você leva e traz da reencarnação à outra? Conhecimento, inteligência e valores morais. Só. Mais nada. Então, se temos que ter esperança, é em algo palpável. Por isso que Jesus fala para Bartolomeu da iluminação definitiva da alma para Deus. Eu gosto muito do termo definitivo. Definitivo é para sempre. Não provisório, não espaçado, não vez ou outra. Definitivo. Como relacionamento. Só que quando a gente fala de esperança, claro que a gente está na matéria, a gente tem esperança de muita coisa, de muitas realizações. É comum isso. Mas o livro dos Espíritos nos dá uma advertência. Controla seus desejos. Controla. Vai poupar muito aborrecimento nessa vida. Por quê? Não é tudo que a gente tem esperança que a gente vai conquistar. Não é tudo. Por isso que Santo Agostinho, naquilo que é possível a gente conquistar, Santo Agostinho nos dá uma aula, nos trazendo as filhas da esperança. Indignação e coragem. Por que indignar? Claro, eu não estou satisfeito com o meu preparo físico, eu subo uma escada, eu já estou vai morrendo, eu ando no quarteirão, parecia que eu fui em Romaria a pé. Então, indignar. E coragem para começar a fazer alguma coisa.
uma academia, uma caminhada e não para. É isso, em tudo. Primeiro se indigna da sua posição e coragem para mudar. Em tudo, gente. Espiritual e material. Em tudo. Em tudo. O que não falta é leque de possibilidades. Daquilo que eu posso alcançar. Da esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Como diz o Prêmio Nobel da Paz de 52, Albert Schweitzer, um alemão, diz que a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. E o que não pode morrer é a esperança. E é isso que a gente veio buscar aqui. Essa esperança. Como aqueles que estavam numa embarcação quase que para afundar. E correram. E se agarraram na verdadeira esperança da terra. O Cristo. Não está nos faltando isso, cara? No livro da Esperança, Emmanuel tem uma obra maravilhosa. Eu até comprei essa obra porque tantos divulgadores da doutrina comentando sobre o livro da Esperança, eu falei, tem que ter o meu aí. E na lição 4, intitulado Um Reino em Construção. Olha o título. Muito característico a Terra. Um reino em construção. Como é que é um reino em construção? Deve ser ter um disco entulho do lado, né? Está tudo danado, feio, inacabado. É em construção. E ali Emmanuel traça um paralelo do que a gente consegue enxergar com os nossos olhos materiais e daquilo que a gente não faz questão de enxergar, que é o lado bom que está ocorrendo no mundo. O mundo hoje massacrou pelo desânimo, o pessimismo, nosso jeito de enxergar a vida. Pode observar. Até espíritas, quando você fala de mundo, não está de mal a pior. Que está de guerra. Olha a juventude. Olha a galera na noitada, só quer rock and roll e bebida. Aí a gente faz um contexto do mundo como se fosse o pior. E nessa obra, Emmanuel nos dá uma outra lupa, olhando quantos estão trabalhando incessantemente para o bem e o progresso. Assim. O livro Esperança? Livro Esperança, capítulo 4. E ele fala no finalzinho assim, ó, não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Esperança. É belo. Então é isso que a gente tem que trazer para nós hoje. Eu confesso com vocês que quando eu tenho espírita, a minha esperança, porque primeiro eu olho para mim, o que eu era e o que eu sou hoje. Não que eu seja evoluído, mas que eu dei uma melhoradinha. E essa esperança a gente tem que olhar para nós. Mas se eu melhorei um pouquinho, peraí, ué. Esse negócio vai dar certo mesmo. Que livro que é esse? Hã? Melhorar. Que livro que é esse? Vai indicando os livros para nós, por favor. E é bom que nas pessoas que não conhecem, vai conhecer, Claro. vai saber. A divulgação é importante. Essas obras... Sabe por que eu fico insistindo para vocês comprarem isso aqui? Ou muitas obras? Eu compro livro toda semana. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, eu gosto do livro. Você pode baixar na internet. Se você tiver meio assim, ó, um escorpiãozinho no bolso, você pode baixar na internet. Mas eu gosto do livro, eu gosto de rabiscar, eu gosto de trazer para palestra. Eu gosto de ter a obra. Porque Paulo, em carta aos Romanos, ele fala assim, ó, tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, Paulo, imagina os escritos, pergaminho, escrito em grego e hebraico, meu Deus, aqueles... Ele fala, tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, foi escrito para que, com consolação das Escrituras e paciência, tivesseis esperança. Então, a gente não tem lógica. Isso aqui foi escrito para quê? Consolação das Escrituras e paciência, tivesseis esperança. Então, espírita sem esperança é espírita que não lê. Que não busca consolação em tantas obras que tem. Porque está tudo ali. Está
Só de enfeite. Hã? Né? Às vezes só de enfeite. Minha casa Tá não. tudo ali. Minha casa não. Não é? E um dos grandes que deixou um legado para nós, Chico Xavier, nos deixou frases maravilhosas e ensinos de esperança abençoadores. Uma frase muito marcante do Chico, eu gosto muito dela, e fala assim: sou o que sou, mas eu tenho muita esperança de ser um dia o que Jesus espera que eu seja. Ou se a gente estiver meio desanimadinho hoje, ou se encontrar com alguém que está desanimadinho, sem esperança, o Chico dizia assim: Deus, se um dia eu perder a esperança, me ajude a lembrar que os seus planos são melhores que os meus. Porque às vezes você vai usar o ensino de Santo Agostinho, indignado com algo, encorajou-se para buscar algo que você tem esperança que ocorra na sua vida, na existência, e aquilo não acontece. E aí? Nós lembramos da expiação. Nós sabemos o que é lei de colheita. O efeito de uma causa. Então não é tudo que a gente vai ter na existência. Então me ajude a lembrar que os seus planos são melhores que os meus. E eu tenho um exemplo assim que eu trago para comigo, que é um exemplo assim formidável. Lá em Ituiutaba. Uma pessoa estava num centro espírita e aí foi trazido a ele, pelo médium da casa, uma psicografia em que foi solicitada que ele lesse em voz alta, porque aquela criatura estava lá, se encontrava naquela reunião mediúnica. Ele ficou constrangido de ler pelo nome que ia chamar, mas assim ele obedeceu à espiritualidade. Ó, gente, eu tenho aqui um comunicado aqui com um tal de Tarzan. Ele estava no fundo. Ele sabia que era para ele. E a comunicação é o seguinte, ó, é para o Tarzan segurar no cipó da fé, porque a vida dele vai dar uma cambalhota. E deu. Ficou tetraplégico e cego. Jerônimo Mendonça. Se eu perder esperança, Deus, me ajude a lembrar que os seus planos são melhores que os meus. Percebe? E não é melhor? Olha o que o Jerônimo fez. Na condição de tetraplégico e cego, dando palestra dentro de uma perua pelo Brasil todo. A história dele. Eu tenho o livro dele. Os Contos de Jerônimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Nosso Lar, ele leu acho que 18 vezes. Cego. Como é que ele fazia? Uma pessoa ficava ditando para ele, lendo para ele. Para tudo tem um jeito. Mas os planos de Deus são melhores. Será que ele concretizaria o objetivo da sua reencarnação se ele não tivesse cego e tetraplégico? Por isso a fala de Chico Xavier. Os planos de Deus são melhores. Que a gente se agarra na esperança. Né? Escutava agora à tarde uma palestra do Jorge Elahá falando: por que não me casei? Que incomoda as mulheres, né? E ali ele dá uma aula. Joana de Anjos tem uma mensagem intitulada Karma da Solidão. Nossa! Que profundidade! Karma da Solidão. Só se procurar lá. E tem um livro que está inserido esse trecho de Joana de Anjos. Você lê e fala assim: meu Deus do céu, não tem como não ter esperança. Não tem como. É o que Paulo falava aos Romanos. Tudo que foi escrito para o vosso ensino é para que tivesse paciência, através de paciência e consolação das Escrituras, tivesse esperança. Então é inadmissível nós, com um arsenal desse, ler tão pouco. Eu pesquisei a casuística de leitura hoje do brasileiro, gente, é algo assim vergonhoso. Menos de um livro lido por pessoa ano. Menos de um livro lido por pessoa ano. Eu estou fora dessa casuística, graças a Deus. Eu também estou. Estou fora. Então é isso que se trata.
Por exemplo, no Vinha de Luz, tem uma lição de Emmanuel que ele fala: Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico. E o que leva à desesperança? Pessimismo. Você não vê além de você. Você vê o mundo. É a proposta que Emmanuel nos traz na obra Livro da Esperança. É preciso evitar o pessimismo crônico, aprendendo a renovar as atitudes mentais na obra a que fomos chamados. Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Que mensagem linda. Primeiro, evitar pessimismo crônico. Depois, renovar atitudes mentais. E confiar no divino poder que nos dirige. Fechou. Só fazer isso. Sua esperança vai lá para cima. Porque a Terra hoje está um enxame de pessimismo. Liga a televisão para você ver. Conversa em grupo. Só fala, só pessimismo. Não é a vibe nossa. Não de nós espíritas. Não é. Não é mesmo. Por isso que nessa conversa de Jesus com Bartolomeu, ele esclarece aí. Mas qual que é essa diversidade nos negócios do mundo, Bartolomeu? É a corrida que se efetua atrás do ouro? Ou a eliminação definitiva da obra a Deus? Não é o convite, essas adversidades do mundo, para a criatura semear com mais amor? E que um convite indireto que é arranque das ilusões da Terra? Ou tem de gente iludida hoje na Terra? Como é que você vai ter esperança com essa ilusão chamada Terra? Em que os valores quase todos estão corrompidos. Não tem como. Não tem como. Então é algo que nós chamamos para nós. Cadê o relógio? É daqui, ó. Falta 2. 2. Estou encerrando já. Então, esperança. Esperança. E esperança é interessante, que é um germe que está dentro da gente. Precisa desabrochar. Tem alguém aqui que torce para o Grande Esporte Clube? O Berlândia Esporte não tem, não. Você encontra um que torce. O que leva a pessoa a torcer para o Berlândia Esporte Clube, né? Vai ser campeão brasileiro. É muita esperança, gente. Alguém vai na lotérica fazer um jogo sem esperança de ganhar? Você vê que em vários momentos do nosso cotidiano, você percebe que a esperança está ali dentro. Mas essa esperança é algo maior. É algo maior para nós. É algo que tem que dar sentido à nossa vida. Muito sentido à nossa vida. Por isso, já caminhando para encerrar, quando Jesus disse: brilhe a vossa luz. É profundo. Por que é profundo? Porque ele está afirmando: você tem luz. Senão eu não falaria brilhe a vossa luz. Não é? E a gente fica ali, não sei se eu tenho, não sei. Opaca, né? Não dou conta, não sei o que eu falo, não sei o que eu faço. Né? Brilhe a vossa luz. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que aqui o Uberlândia tinha uns apagões, né? Acabava a energia mesmo. Talvez na sua época, você é mais novo, mas na minha época apagava mesmo, acabava. E no Martins ali, você morei ali. E aí, minha mãe, eu lembro, ela tinha assim umas velas, umas 6, 7 velas, e ela acendia uma vela. E a maior beleza da vela não é somente por si só iluminar o que é belo.
Mas a maior beleza de uma vela é o que minha mãe fazia. Ela colocava uma em cada canto, em cada cômodo, e com aquela vela acesa, o que ela fazia? Ela acendia a que estava apagada. E essa aqui é a maior beleza da vela. Acender aquela que está apagada. Da esperança. E é o que nos compete, como espíritas cristãos, nesse momento difícil da Terra, nesse momento de transição planetária, porque como está tendo velas apagadas, suicidando, desvalorizando a vida, se perdendo na encarnação. E cabe a nós acender essas velas. É a proposta. É a proposta do Cristo para todos nós. Por isso nos reunimos aqui, num dia desse, para que possamos fazer brilhar a nossa luz. E com esse brilho, a gente disseminar a esperança onde quer que nós passemos. Esse é o sentido. Não pode ficar somente nesse espaço. Não mais. Não mais. Esses dias fazendo um culto no lar na casa do amigo, saiu lá aquele capítulo que fala: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Eu não lembrava do finalzinho, como Kardec encerra aquele capítulo. Eu fiquei assim, gente, fazia tempo que eu não via isso. E o Evangelho me resgatou esse ensino, e é tão esperançoso. Porque lá você lê assim, no finalzinho desse capítulo: o Espiritismo vem multiplicar os chamados. E pela fé que proporciona, multiplicará os escolhidos. Nossa! O Espiritismo vem multiplicar os chamados. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. É assim que a gente... Ele encerra com a esperança. O Espiritismo vem multiplicar os chamados. Chamar muita gente. E pela fé que proporciona, multiplicará os escolhidos. Por isso que nos obreiros do Senhor fala: aquele que não recuar diante das suas tarefas, é que Deus incumbirá de funções maiores, missões maiores, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, como não ter esperança? Como não ter esperança? E é isso que a gente veio resgatar aqui e agarrar. Nessa esperança, nesse Cristo, que está nessa embarcação, que entrou primeiro e que sabe, tem um projeto para a terra de regeneração abençoadora, maravilhoso, de felicidade, de plenitude, de amor. E estamos participando disso. Não fazemos ideia do porvir, do que está ainda nas mãos do Cristo organizar. E tem gente se prostrando, achando que está tudo acabado. Porque ligou a televisão e foi ver um noticiário político. Ligou a televisão e escutou um noticiário internacional de guerras, de destruição, de desamor, de fratricídio. E focou a sua psique no pessimismo da terra. Enquanto a proposta do Cristo é nos alegrar, nos encorajar, nos dar esperança, como ele disse aqui para Bartolomeu, para que nós nos alegremos diante da reencarnação. E é o que a gente vem buscar toda terça-feira nessa casa. Trabalhar essa esperança. Senão não faria sentido a gente vir aqui. E eu agradeço por estar aqui com vocês, aprendendo, tratando, se curando através desse Evangelho, que é uma esperança para nós todos. Mas eu peço, deixa eu te comprar. Muito obrigado.